Olá, povo de boa vontade, bom dia. Tudo bem com vocês? Aos que acabaram de chegar, deixo aqui minhas boas-vindas. Ao que estão, eu agradeço por permanecerem. E hoje eu vim falar sobre um assunto bem polêmico, no qual eu só tenho conhecimento empírico, porque eu não sou da área. É sobre autoestima e obesidade. E está muito ligado uma coisa com a outra. É difícil ser obeso e ter uma autoestima elevada. Eu acho até que a gente pode até posar que está feliz, mas a sociedade nos impõe um padrão difícil de alcançar. Então, qual é o que eu vim falar aqui de fato? É o seguinte: obesidade é doença. Não adianta ficar bravo, ficar nervoso, porque não sou eu que digo. É a Organização Mundial de Saúde que classifica a obesidade como doença. E como tal deve ser tratada. Ou seja, se você tem obesidade, você precisa descobrir a causa, tá? Porque existe a obesidade provocada por um distúrbio físico, que você trata com endócrino e nutricionistas, e a obesidade que vem acarretada por distúrbio psicológico, compulsão, por exemplo. Então, também deve ser tratada. Essa, então, é mais complexa. Você tem que tratar com psiquiatra, psicólogo, nutricionista, etc. E eu tenho visto e lido sobre nutricionistas que têm levantado essa bandeira, endócrinos que levantam essa bandeira, que você deve, de alguma forma, tentar se adequar, e que tem gente ficando bravo com isso. Gente, a nutricionista e o endócrino são profissionais da área e têm capacidade ter moral e cátedra para falar sobre o assunto. Nós não estamos falando aqui, ou melhor, eu não estou falando aqui, sobre alcançar um padrão de magreza extrema. Eu estou falando de se adequar. A gente não pode glamourizar a obesidade. Obesidade é doença e, como tal, deve ser tratada. E eu me lembro que a vida toda eu lutei contra a obesidade, tá? Então, assim, eu tenho também a doença da obesidade. Eu posso não estar obesa hoje, mas eu tenho a doença. Ela não sara, não é um resfriado que passa, tá? E quando eu tratava com um psiquiatra, e ele teria me dito o seguinte, eu teria dito a ele, mas não é o caso de eu me aceitar? Ele falou: Francis, a única coisa que eu acho que uma pessoa não deve aceitar é a obesidade. Cabelo, nariz, orelha, tamanho de peito, altura, tudo bem. Mas obesidade você não pode aceitar porque é doença. E fazia completamente sentido. Por quê? A obesidade, hoje você pode não ter problema algum, mas ela te encaminha para, primeiro, o arco do pé vai ficando plano, porque o excesso de peso faz com que ele fique plano. O joelho começa a dar problema. A cervical, a lombar, ou seja, a coluna toda, porque dizem que a gente era para andar de 4. Se resolvemos ficar em pé, o nosso chassi não é pronto para aguentar esse excesso de peso, né? Então, eu acho que você tem que tratar sim. Se você tem, sob a sua responsabilidade, uma criança que já vem vindo gordinha, leve-a para ver o que você pode ajudá-la. Porque se ela já tiver compulsão, tem que tratar, tem que orientar, tem que direcionar a refeição dela, né? Não estou falando ser extrema, não comer açúcar nunca, não tomar refrigerante nunca, não comer nunca batata. Não é isso que eu estou falando. Nem tampouco estou advogando uma coisa extremista. Eu estou falando que, por exemplo, no meu caso, era nítido que eu vinha vindo obesa. Ninguém tomou atitude nenhuma, até por ignorância e falta de poder aquisitivo. Mas se eu tivesse sido pego lá na adolescência e não tivesse criado
esse excesso de peso, eu não teria chegado na vida adulta com tantos problemas como eu vim a ter que administrar. Tem mulheres lindíssimas gordas, não é isso que eu tô falando, mas você sempre fala, nossa, você viu como o rosto dela é linda? É como se cortasse o pescoço e jogasse o resto fora. E também não tô falando para você tentar alcançar aquela mulher longilínea, pernas imensas, 1 metro e não sei quanto. Não, não é isso. Eu tô falando dentro do que é saudável. E é a única coisa que você deve se preocupar em mudar. Se você não gosta do seu cabelo, não gosta do seu nariz, da sua orelha, eu respeito que você queira mudar. Mas seria bom se todos se aceitassem. Agora, não acho o meu nariz bonito. Bom, ninguém é obrigado a achar a orelha de um cara bonito. Ou, se você se dá bem com aquilo, liga o botão do foda-se e deixa correr quieto, né? Eu sou totalmente a favor de se adequar a algumas coisas. Por exemplo, se eu tivesse nariz grande, eu teria operado. Se eu tivesse orelha de abano, eu teria feito. E eu tinha um peito que eu achava grande, eu tirei. Hoje todo mundo põe. Eu não ponho nem sobre tortura, tá? Eu queria um peito adequado ao meu tamanho. Esses peitos imensos, eu não gosto. Da cadeia, não dá. Você quer ter peito imenso? Tenha. Eu não quis, eu tirei. Eu sou totalmente favorável. Mas, por exemplo, Marisa Monte e Maria Bethânia têm o nariz avantajado. Nunca se incomodaram, maravilha. Eu teria tomado alguma atitude. Quase todo mundo tinge o cabelo. Então, é porque você não aceitou a cor do seu cabelo ou gosta de mudar, enfim. Mas você não é obrigada a mudar nada. Mas obesidade é bom que você tente não aceitar. E vou dizer, existe sim DNA, tá? Eu tenho DNA de urso polar, porque tudo que eu como, eu penso que eu vou hibernar e eu guardo. Mas uma vez eu falei com uma médica, ela foi até cruel. Ela falou, Francis, você não precisa me dizer o quanto você come. Você come muito. Para o que você gasta. Se você comer em 24 horas uma folha de alface, eu vou dizer que essa folha de alface, para o teu organismo é muito, você não precisa dela toda, coma só metade. Ou seja, você não precisa justificar perante ninguém, só perante você. Saiba que o que você come é muito, você está fazendo uma poupança, só que não é de dinheiro, você come mais do que gasta. Meu metabolismo, não é isso. Infelizmente, você vai ter que lidar com isso, assim como você lida com a cor do seu cabelo. Você não escolheu o seu metabolismo, que vem do DNA. Mas você deve lutar. E fica aqui a minha homenagem às nutricionistas que tentam, com maneira educada, de maneira lúcida, mostrar para esse Brasil, que a grande parte é ignorante, que deve-se lutar, deve-se adequar à alimentação, que tem uma alimentação saudável. Eu não estou falando, volto a dizer, de ser xiista, sabe? Não come glúten, não come lactose, não, nada disso. Se você não tem problema com glúten, se você não tem problema de lactose, você pode fazer uma refeição balanceada. E se adequar. Normalmente, se você mantiver uma ingestão de 1.200 calorias dia, você vai emagrecer. Via de regra, porque normalmente a gente gasta 2.000 calorias por dia. Agora, que você deve tentar se adequar, sim. E por que eu não consigo? Porque eu tenho compulsão. Então, o que eu faço? Eu trato com psiquiatra, sim. E perdi, porque as células adiposas, essas amaldiçoadas, elas murcham, mas elas não são eliminadas. Então, elas estão lá com a sua capacidade plena de inflar de novo. Então, em outubro de 2009, eu fiz a bariátrica. Tenho algumas sequelas? Tenho. A pergunta é, eu faria de novo? Eu faria porque eu não venci, né? Mas eu tô aqui dizendo que faça alguma coisa, mas não aceite isso como sendo glamuroso.
Porque um dia a conta chega, diabetes, colesterol, triglicéridos, o pé, a coluna, tudo vai doer. E mais uma vez, eu sou leiga, mas deixo aqui a minha sugestão que seja qual for a sua situação, que você procure um nutricionista, um endócrino, não sendo problema físico. Se for compulsão, se você conseguir segurar sozinha, direcionando, parabéns. Se não, procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, porque muitas vezes a gente come para tampar um buraco interno. Outras vezes dizem os psicólogos que a gente engorda para montar uma circunferência grande para que as pessoas não se aproximem. Eu não sei qual é o meu caso, eu não descobri, olha que eu tentei, mas uma coisa é certa, eu tenho compulsão, eu sou capaz de ver uma caixa de bombom e não comer nenhum. Mas se eu comer o primeiro, normalmente eu vou desencadear como se eu fosse um alcoólatra, ok? E procure aceitar o resto, o que não der para aceitar, você lute contra. Não sendo doença, é uma questão de gosto. Obesidade é doença e tem coisas aí que são bizarras. Não dá para defender. Tá bom? Era isso que eu tinha que dizer. Espero que você tenha gostado. Espero que você concorde. Se você não concordar, diga o porquê. Comente, dê like. Se posicione, tá bom? Beijo!